Então, vamos lá, né? Apresento para vocês o Dr. Jeife Alexandre Pessoa Júnior, ex-aluno rogacionista, estudou conosco de 2002 a 2012, formado em medicina pela Universidade de Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Atualmente trabalha no Hospital Regional de Taguatinga como médico residente em cirurgia geral. Jeife, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Estou um pouco nervoso. Não sou muito nervoso. Com o passar da palestra, a gente vai conversando e vou perdendo a timidez. Tá? Como a Claudinha já falou, meu nome é... Acho que está congelado aqui. Não está indo. Como a Claudinha já falou, meu nome é Jeife, tá? Eu sou ex-estudante aqui do Rogacionista. Entrei na primeira série no Rogar. Eu era de Minas, logo que eu mudei para Brasília. Passou pouco tempo, eu comecei a estudar aqui. Né? Meu pai trabalha aqui, é o Adriano, o Luciano, minha mãe, também trabalha aqui. Foram meus professores na época que eu estudei. Mas começando, dando uma introdução, igual o Álvaro estava falando agora, por que medicina, né? O que é ser médico? O que me motivou a escolher medicina? Grande parte dos meus colegas de faculdade falaram assim, não, desde pequenininho eu queria ser médico, né? Meu pai era médico, meu tio era médico, e aí eu quero ser médico também. Na minha família nunca teve um médico, eu não tive contato com a profissão tão próximo assim. Né? Minha família é mais dominada por professores, então eu demorei um tempinho a ter esse feeling de medicina. Né? Eu quis engenharia um período, quis educação física. A hora que chegou no ensino médio, eu falei assim, não, mas parece que não é isso que eu quero. E aí, estudando, fazendo o ensino médio, chegou um momento que eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, mas na verdade, se eu for parar para pensar, o que eu quero de verdade não é engenharia. Eu não me vejo em uma construção, eu não me identifico com esse trabalho. Né? Eu me vejo como médico e eu queria fazer medicina. Só que assim, medicina sempre foi né, a palavra medicina, ela tem um peso muito grande, ela já vem com uma dificuldade junto com o nome, né? É muito difícil passar no vestibular de medicina, é muito complicado, a gente tem que estudar muito. Isso meio que me dava uma desanimada. Mas a partir do momento que eu coloquei na cabeça que eu queria fazer medicina, eu falei, não, vai ter que dar certo, porque eu não consigo me ver em nada mais que não seja na área médica. Né? E aí foi. Me apresentando novamente, meu nome é Jeife Alexandre Pessoa Júnior, tenho 26 anos. Tenho a formação básica aqui no lugar, né, da primeira série até o final do ensino médio, né, estudei minha vida inteira aqui. Fui acadêmico pela Faculdade de Medicina, pela Universidade de Medicina de Rio Verde, campus em Aparecida de Goiânia. Né, terminei a faculdade ano passado, no começo do ano. Logo em seguida, eu ingressei no programa de residência médica, né, que é a especialização. Eu vou explicar um pouquinho para vocês mais adiante o que seria a residência, né, o que é. E aí eu ingressei no começo desse ano no programa de residência médica de cirurgia do Hospital Regional de Taguatinga, aqui de Brasília. Minha trajetória, né, terminei o ensino médio em 2012, fiz um período de cursinho, né, não passei no vestibular direto, e eu espero que isso, né, não desanime vocês, é muito difícil realmente a gente terminar o ensino médio, passar para a medicina direto, a gente sabe que a média de cursinho hoje em dia, para uma pessoa que quer fazer medicina é cerca de 2 anos e meio, né, e isso dá uma desanimada, eu estudei 1 ano e meio até que eu passei, eu não vou mentir para vocês, teve alguns momentos do cursinho que eu falei assim, não, eu não aguento mais estudar. Porque cursinho é aquela coisa, né? É um limbo entre escola e faculdade. Estava até brincando com meu irmão hoje, que está fazendo vestibular para medicina também. Aí eu falo assim, não, infelizmente, você não é nada, né? A gente não é nem estudante, a gente não é considerado nem estudante, a gente não é considerado acadêmico também. A gente fica nesse meio. Isso desanima muito, né? Porque nem a meia entrada no cinema a gente tem direito quando quando a gente é vestibulando. Mas enfim, aí eu fiz medicina, fez o cursinho 1 ano e meio, né, 2013 inteiro e metade de 2014. Metade de 2014 eu passei no vestibular, lá em Aparecida de Goiânia, que é bem pertinho de Goiânia. E aí comecei a faculdade, era para eu ter feito 6 anos de medicina, né, por causa da pandemia eu formei um pouco mais cedo, né, eles adiantaram minha formatura para poder trabalhar durante a pandemia, então era para eu ter formado em julho, acho que eu formei em março, né,
Foi em março. Então, fiz medicina e fui um pouco privilegiado. Fiz medicina em 5 anos e 7 meses, mais ou menos. Terminando a faculdade, trabalhei um período, porque as provas de residência são só no final do ano, no Brasil inteiro, tá? Não tem prova de residência, não tem prova de especialização no meio do ano. Então, quem forma meio do ano tem que aguardar até final do ano para fazer as provas. Chegou o final do ano passado, fiz a prova, passei e vim para Brasília de novo. Eu trabalhei esses 10 meses em Minas, no interior de Minas. Aí depois eu vim para cá. Como que é a preparação para o vestibular? Qual é o segredo para passar na prova? Assim, meu Deus, mas é muito tempo estudando. Será que não tem alguma técnica, assim, para que a gente saia na frente das outras pessoas? Tem uma técnica, assim, que a gente sai na frente das outras pessoas. Você tem que fazer o que a maioria não faz. Para você chegar em um lugar onde a maioria não chega, você tem que fazer o que a maioria não faz, tá? Essa é a técnica, tá? Não tem erro. É isso aqui que tem que ser feito, tá? Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? E não é estudar pouco, tá? É estudar muito. Eu acho que o período que eu mais estudei na minha vida, assim, incomparavelmente, foi no meu período de cursinho. Dá uma média de 10 horas por dia, tá? É muito tempo, às vezes até um pouco mais. Não tem segredo, é isso. Quase ninguém estuda o suficiente para passar no vestibular, por isso que quase ninguém passa, tá? Além de que são poucas vagas, né? Por isso que também acaba ficando um pouco mais difícil. Ah, Jake, mas eu tô cansado, cheguei da escola, não aguento mais, estudei o dia inteiro. Como que faz para estudar? Senta com o bumbum cansado e estuda cansado. Não tem segredo. É isso que tem que ser feito, tá? A gente, igual eu falei, a gente só chega onde poucos chegam quando a gente se dispõe a fazer o que poucos fazem. Mas, obviamente, a gente tem que respeitar nossos limites. Não adianta você morrer de estudar o dia inteiro e não ter uma atividade de lazer, você não encontrar seus amigos, você não se divertir, você não encontrar sua família, não sair, não ter um momento família. Isso também faz parte do processo, tá? Ninguém vive exclusivamente para o estudo, tá? Ninguém sobrevive um período só estudando. A gente se perde saúde mental, aí vai começar a surgir outros problemas que vão atrapalhar esse processo de passar no vestibular, né? É muito importante momentos de lazer, tá? A gente não pode abdicar disso também. Jeff, eu estudei demais. Estudei um semestre, fiz um semestre de cursinho e não passei. Sou burro? Gente, não é burro, tá? Eu estudei 1 ano e meio. Tive colegas que estudaram 3 anos, colegas que estudaram 5 anos, tá? E só não passa no vestibular hoje quem desiste. Eu lembro que na época que eu terminei o ensino médio, nós éramos 10 pessoas que queriam medicina. Nós fomos os 10 para o mesmo cursinho. Dos 10, só não passou quem desistiu. 8 desistiram desse processo, tá? Só 2 fizeram. E eu falo e bato na tecla. Só vai passar quem não desistir, tá? Às vezes você fez a primeira prova e falou assim, nossa, mas eu fui mal demais. Eu acho que não dá para mim. Tenta de novo, tem mais um semestre. Tá? Não deu? Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Uma hora vai dar certo. Porque não pode perder o foco, não pode perder a vontade, né? Isso é muito importante. Vamos lá. Como que é dividida a faculdade de medicina? Né? A faculdade de medicina é dividida em 3 ciclos, cada ciclo são 2 anos. Né? A faculdade de medicina no total, então, são 6 anos. Né? No Brasil inteiro, não existe faculdade com menos de 6 anos. Tá? São 6 anos e segue essa mesma
no final do ensino médio, na medicina a gente precisa também para chegar no final da faculdade. Bioquímica e biofísica, tá? Farmacologia, que a gente estuda as medicações, mecanismos de ações, efeitos colaterais, indicações, por que que eu vou usar esse remédio, por que que eu não vou usar esse remédio, e se eu usar esse remédio com esse, vai ter alguma interação, né? Os efeitos colaterais que são, né, de cada um dos medicamentos. Sistema Único de Saúde, também é uma das áreas que a gente estuda. É muito importante a gente conhecer o SUS, até porque durante a faculdade, o período do internato, né, que é o período que a gente está nas atividades práticas, é basicamente no SUS, né? A gente está em programas do governo, a gente está em hospitais que são custeados pelo governo. Então, para a gente estar presente nesses lugares, a gente precisa saber como é que funciona, né? Senão a gente vai chegar lá meio perdido, por isso que essa área é tão importante. Anatomia, tá? É uma das áreas básicas, é uma das áreas mais legais da medicina, né? Eu que sou da área de cirurgia, eu amo anatomia, não tem jeito, sou apaixonado. E aquela tensão, né? Primeiro dia de anatomia, será que eu vou ver corpo, né? Fica todo mundo muito receoso. E a gente trabalha com corpos desde a primeira aula de anatomia, tá? A gente chega cru, né? Uma criança, né? A gente chega na faculdade. E aí, do nada, tem uma pessoa ali, um corpo, né? Que a gente tem que ter total respeito com esse corpo, mas é uma pessoa que está morta ali na nossa frente, e isso é um baque muito grande. Muita gente passa mal, muita gente não consegue. Armazenados no formol, e aí a gente estuda, né? Tem como dissecar, tem como cortar, e aí a gente consegue estudar direitinho cada parte do órgão. Essas aqui são as peças, a gente fala de peças frias, né? São as peças que não estão armazenadas no formol necessariamente. Às vezes eles passam por um processo de armazenamento, né? E aí eles ficam refrigerados e a gente usa mais para estudar ossos, para estudar a parte muscular, não os músculos, não os órgãos propriamente dito, né? E essas aqui são as peças sintéticas, são as peças que a gente estuda mais detalhes minuciosos, né? A gente usa bastante, é onde a gente consegue visualizar melhor as estruturas do corpo humano. Aquelas ali a gente já chega no primeiro dia e fica, não estou entendendo nada, né? A gente estuda nas sintéticas primeiro, né? Melhor, para depois pegar nos corpos mesmo. E a fisiologia é outra área da medicina que é muito importante também, ela serve como base para todas as outras disciplinas. Ela, errei lá, sem querer, é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, especialmente os processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos, sistema dos seres vivos sadios. Um exemplo, o que é fisiologia? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou almoçando. Qual é o trajeto que o alimento vai fazer até ele virar fezes, né? Qual o caminho que ele vai percorrer? E nesse caminho que ele vai percorrer, quais são as reações que são feitas no nosso organismo? Quais são as trocas, né? O intestino, como que faz para a comida descer? Se eu ponho ela na boca, depois que eu engulo, como que a comida vai descer, né? Vai ficar paradinho aqui? Se ficar parado, eu engasgo. A gente sabe que nosso trato digestório todo tem um peristaltismo, faz ondas que levam esse alimento até a gente evacuar, né? Esse é um exemplo de fisiologia, né? E isso funciona para tudo no nosso organismo, e a gente estuda tudo, tá? A gente tem que saber tudo. Terminado o ciclo básico, a gente inicia o ciclo clínico. O ciclo clínico inicia a partir do terceiro ano. Terceiro ano. É o período que a gente estuda as áreas específicas da medicina, né? A gente ainda mantém algumas áreas básicas aí nesse período, principalmente fisiologia, fisiopatologia, mas a gente já começa a ser inserido nas áreas macro da medicina, que é ginecologia obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, clínica médica e medicina da família e comunidade. Essas são as 5 maiores áreas da medicina, tá? Ah, mas a cardiologia não é uma área da medicina? É uma área da medicina, mas ela é uma área da clínica médica, tá? Ela é uma área dentro da outra área, tá? Ela é como que fala? Uma ramificação de uma área maior,
tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente sobre isso também. Mas essas são as maiores áreas, são as áreas que a gente começa, são os anos que a gente começa a frequentar ambulatórios, hospitais, enfim, a gente vai bastante mesmo, uma média de 3 a 4 vezes na semana a gente já está no hospital, a partir do terceiro ano, tá? É bem precoce mesmo. Esse é o internato, é a melhor parte da faculdade, tá? De longe. São os 2 últimos anos da faculdade, a gente acha que a gente é médico já no internato, tá? A gente chega no hospital, a gente se sente o bambambam do hospital, a gente não é nada, mas a gente acha que a gente é. Tá? Para a mãe da gente é uma alegria, né? Nossa, meu filho usando jaleco, vou comprar um jaleco e escrever medicina nele, é uma alegria para a mãe, né? E para a gente também, né? A gente começa a estar nesses períodos, nessas áreas, né? No hospital. Então, assim, do terceiro e quarto ano a gente estuda, no quinto e sexto a gente pratica, tá? Obviamente a gente pratica estudando também, né? A carga horária do internato é uma carga horária fixa, isso no Brasil inteiro, tá? É no mínimo 40 horas por semana, tá? Se vocês acham pesada a rotina de escola, que dá uma média de 30 horas por semana, são 6 horas por dia, os meninos ficam aqui, um pouquinho menos, né? No internato é no mínimo 40, tá? Então é no mínimo 8 horas de segunda a sexta. E não necessariamente de segunda a sexta, tá? Às vezes tem sábado, domingo, feriado. Durante o meu internato, meus pais viajavam, às vezes eu não podia ir, porque eu tinha internato, né? 1 mês de férias por ano, tá? Não mais que isso. E às vezes mais que 40 horas semanais. Já teve mês de eu estar em algum hospital e eu fazer 70 horas, 75 horas na semana, tá? No hospital. É muito puxado mesmo. Demais atividades. A faculdade não é só estudo, tá? A gente tem outras coisas maravilhosas também na faculdade, tá? Toda faculdade de medicina tem uma atlética. O que é atlética? É um conjunto de acadêmicos que se organizam para organizar atividades recreativas da medicina, né? A gente tem a bateria, eu até coloquei uma foto aqui, nem consegui. Eu nem sabia que dava para pôr vídeo, não tinha trazido. Bateria, não sei se vocês já viram, não sei se alguém já foi em algum vestibular de medicina. O pessoal fica com a bateria igual a escola de samba, na frente dos vestibulares. Isso eles treinam o semestre inteiro, tem competição de bateria, isso em todas as faculdades de medicina, tá? Não é uma ou outra, isso já é bem tradicional das faculdades. Tem competição, tem festa, tá? Além da atlética organizar a bateria, ela organiza os campeonatos, tá? E de medicina é igual... a gente compete igual profissional mesmo, é igual Copa. A gente acha que é a maior competição que a gente tem. A gente torce, às vezes, mais do que a gente torce para o Brasil mesmo. Tá? A gente se mata nos jogos. E esses jogos se chamam Intermed, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. São jogos, tem festas, tem o campeonato de bateria, né? E aí compete, tem premiação, tá? Essa aqui foi da minha faculdade. A gente ficou em primeiro lugar no Intermed DF, da segunda divisão, do último ano que teve, né? Depois entrou a pandemia, a gente acabou não tendo. Toda faculdade, toda atlética, ela tem algumas cores, tá? Você usa uniforme para essa atlética nos eventos. É igual aquelas escolas, aqueles campeonatos de futebol americano lá nos Estados Unidos, é igualzinho, tá? A gente usa o mesmo uniforme. Essa aqui é as da minha faculdade, é azul e branco, tá? E esse aqui é um evento, uma descontração entre os jogos, tá? É muito legal, vale a pena ir. Vocês vão, com certeza. Quem faz medicina e não vai para o intermédio não fez medicina. Tá? É uma parte que a gente desestressa, né? Depois de tanto estudo, acontece pelo menos uma vez no semestre. Tá? É um momento que a gente se diverte um pouco. Terminei a faculdade. Acabou o internato. E agora? O que eu sou? Alguém sabe o que a gente vira depois de formado? É clínico? O que mais? Tem mais alguma? Residente? Qual outra opção? Generalista, coloquei ali. Alguém imagina mais o que a gente vira? A gente se torna, né? Terminada a faculdade, a gente é generalista, tá? A gente não é clínico, tá? Muitas vezes a gente ouve a mãe falando, ele é clínico, acabou de formar, já é clínico. Não, não é. Tá? Clínico é quem faz a residência de clínica médica, tá? Esse é um clínico médico. Tá? Vou explicar para vocês o que é essa residência um pouco mais para frente. Isso é generalista, ou seja, a gente sabe um pouco de cada coisa. A gente não sabe tudo de tudo. A gente não forma em medicina e sabe todas as doenças do mundo.
É hipocrisia da nossa parte achar que a gente sabe tudo. A gente realmente não sabe, e a gente percebe isso trabalhando depois. Depois que a gente termina a faculdade, a gente continua aprendendo. A gente não para o processo de aprendizado no final do curso, né? A vida médica é um eterno aprendizado, né? A gente nunca vai parar de estudar. Hora ou outra você vai pegar uma coisa que você nunca viu na vida e você vai ter que parar e falar assim, não, peraí, eu preciso estudar antes de eu tratar esse paciente, tá? Então a gente se torna generalista. Onde eu posso trabalhar depois que eu formei? Onde eu posso trabalhar? Você sabe? Pronto-socorro, o que mais? Posso trabalhar em postinho de saúde, tá? Posso trabalhar em medicina do trabalho. Posso trabalhar em ambulatórios, atendendo doenças em geral. Posso fazer cirurgia? Não. Teoricamente, a gente pode fazer cirurgia como recém-formado. Só que tem uma coisa na medicina que a gente chama de imperícia, né? Imperícia, a gente pode ser até condenado por isso, né? É o ato de praticar algo que você não tem conhecimento suficiente para fazer, né? Tudo que você faz na medicina, você tem que assumir um risco, né? E a gente sabe que até um pontinho que a gente dá na mão tem risco, né? Você se acha capaz de fazer isso? Então você pode fazer. Só que você vai assumir os riscos disso. Então, se eu quiser abrir a cabeça de alguém e operar o cérebro dessa pessoa como recém-formado, eu posso fazer isso. Eu não tenho contraindicação em fazer isso. Só que a sua cabeça vai deixar você fazer isso? Né? Sua consciência vai te permitir fazer isso? Né? Então, assim, a gente só faz aquilo que a gente é capacitado. Por mais que você ache que você possa fazer, se você não teve um conhecimento prévio para isso, se você não estudou para isso, não faça. Tá? Por mais que você tenha certeza que você pode fazer. Se você não fez uma residência, se você não fez uma especialização, é melhor não fazer. Deixa para quem fez fazer, né? Igual você está em um pronto-socorro. Eu vou dar plantão em um pronto-socorro se eu não souber reanimar uma pessoa? Eu não vou fazer esse plantão. Se chegar uma pessoa lá em parada cardíaca e eu não reanimar essa pessoa, se eu reanimar errado e alguém perceber que eu não reanimei certo e me denunciar, eu vou pagar por isso? Eu vou pagar por isso. E eu vou pagar caro por isso, tá? Lembrando que em medicina a gente lida com vidas, tá? Não é um boneco que a gente está ali. Eu não posso treinar em uma pessoa, a não ser que eu tenha uma supervisão para isso, né? Alguém que esteja acima de mim para me orientar, tá? Mas, teoricamente, você pode fazer o que você quiser, porque você é médico. Mas a gente não faz, porque a gente tem bom senso e ética, né? Então, a gente não sai fazendo aquilo que quiser. Preciso fazer especialização? Eu não preciso fazer especialização, não é obrigatoriedade. Se eu quiser trabalhar o resto da vida em pronto-socorro como generalista, eu posso, tá? Não é necessário. Como virar especialista? A forma mais difícil de virar especialista hoje é pela residência. A gente tem outras formas também, mas é a melhor forma, é a forma que tem mais conceito, é a forma que a gente mais valoriza, só que é tão difícil quanto passar no vestibular. É outra prova, é outro vestibular, tá? Vou explicar para vocês um pouco mais para frente. Especialização, que no caso é a residência médica. Quais são as áreas de atuação do médico? Né? Eu coloquei separadinho a área e quanto tempo de estudo eu tenho além da faculdade, tá? Isso aqui é o estudo que a gente tem depois de formado. Então, ó, eu quero ser pediatra. Eu vou fazer 6 anos de faculdade. Terminada a faculdade, eu vou prestar uma prova para residência médica, tá? Em determinados hospitais. Se eu passar, eu vou ficar 3 anos fazendo residência de pediatria, tá? Terminei os 3 anos de pediatria, eu sou pediatra. Entendeu? É assim que a gente se torna pediatra. Você quer perguntar? Exatamente, vou explicar. Olha só. Pediatria, 3 anos, todas as outras áreas eu coloquei, ginecologia e obstetrícia, 3 anos, todas em geral são 2 a 3 anos, exceto cirurgia cardíaca, tá? 5 anos, neurocirurgia, 5 anos. Então, são 6 anos de faculdade mais 5 anos, são 11 anos no total, tá? É muito tempo. Tá? Eu repeti cirurgia cardíaca sem querer. Outras áreas. Ah, eu quero ser cardiologista. Como que eu vou fazer? Cardiologista não é uma prova de acesso direto. Ela é uma subespecialização. Ela é uma especialização da especialização, né? Toda a área clínica, ou seja, áreas que eu não preciso operar, né? Cardiologia, gastroenterologia, pneumo, que cuida do pulmão,
nefro, que cuida do rim, endócrino, que cuida dos hormônios, e etc. Então, em média, 2 anos. Então, eu tenho que fazer clínica médica primeiro, fiz a prova de clínica médica, passei, eu quero fazer cardiologia, eu faço outra prova de residência, passo para cardiologia, faço mais 2 anos, totalizando um total de 4 anos no total, tá? Agora, eu quero ser cardiopediatra. Tem outra prova também depois da pediatria, tá? É muito segmentado, a medicina tem 1000 áreas e geralmente é por residência, tá? Tem umas áreas que tem pós-graduação também, mas não é tão bem conceituado, não é tão bem visto por outros médicos. A melhor forma de se tornar especialista hoje realmente é pela residência médica. Na cirurgia também tem as sub-áreas, né? Cirurgia plástica são mais 3 anos, urologia, cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, proctologia, aparelho digestivo, todas essas áreas eu também tenho que fazer cirurgia geral antes, tá? Cirurgia geral, até ano passado, tinha programa de 2 anos. A partir de 2000, do programa do próximo ano, eu só tenho cirurgia 3 anos, tá? Não vai existir mais cirurgia só 2 anos. Então, tem que fazer 3 anos de cirurgia geral e mais a quantidade de anos correspondente da subespecialização, que é no máximo 3 anos. Né? Varia 2 anos, mas é no máximo 3. Acho que só cirurgia plástica são 3 anos. As outras todas são 2 anos de especialização. Mercado de trabalho. Como que é trabalhar com a medicina? Se eu formar hoje, eu tenho trabalho para mim? Eu consigo trabalhar onde eu quiser? Você não consegue trabalhar onde você quiser, tá? Se a gente acha que vai formar em medicina ou trabalhar no Einstein, não vai, tá bom? Não vai mesmo, né? Tem trabalho para todo mundo, ainda é muito difícil a gente falar em desemprego na área médica, tá? Só não trabalha como médico quem não quer trabalhar, tá? Se não tem trabalho em capital, a gente pode ir para o interior. Eu fiquei 10 meses em uma cidade com 6.000 habitantes, que foi a cidade que eu nasci, né? Assim, foi ótimo para mim, eu aprendi demais. Trabalhar no interior é realmente uma dificuldade assim, imensa. A gente não tem a mesma estrutura que a gente tem no hospital grande, né? No Santa Lúcia, aqui em Brasília, no hospital de base, no HRT. Eu não tenho a estrutura ali para mim, eu não tenho todos os exames que eu preciso. Então, você manejar um paciente grave em condições de trabalho mais difíceis acaba que exige um pouco mais de você. Então, por um ponto, é muito bom, né? Para o nosso crescimento profissional, é muito interessante ir para o interior trabalhar. Mas dá um medinho, é um pouco, né, angustiante você não poder fazer tudo aquilo que você pode fazer pelo paciente. Mas é interessante, então, assim, não falta, tá? Trabalho para médico hoje em dia não falta. Só se você não quiser trabalhar. O povo vai falar, tá muito saturado. Realmente está muito saturado, né? Alguns anos atrás eu trabalhava onde eu quisesse como médico. Hoje eu já não trabalho como antes, né? Hoje eu preciso estudar mais, eu preciso me aperfeiçoar mais. Ser só médico não é suficiente hoje, tá? A gente precisa ter uma especialização, a gente precisa aprimorar, tá bom? E o salário? Quanto que ganha um médico? Ganha 50 mil reais. Quem está fazendo medicina e acha que vai ser muito rico fazendo medicina, eu sinto muito em falar que não vai, tá? A gente não fica rico fazendo medicina, tá? Foi a época que era dessa forma. Então, assim, não façam medicina pelo dinheiro. Vocês serão extremamente frustrados lá na frente, tá? O retorno que a gente tem não é esse que vocês acham que a gente vai ter realmente, tá? É bem complicado, né? O salário, teoricamente, é bom, mas a gente sabe que a gente tem muito imposto, né? Eu pagava em torno de 25% a 27% do que eu recebia. Então, você ganhava uma média de R$ 1.000 por plantão, eu ganhava desses R$ 1.000 só uns 700, 750. Para um médico é pouco, tá? Não é o tanto que o pessoal ganhava antigamente. Isso tende a piorar, tá? Com o passar dos anos, isso vai diminuir, tá? Em Brasília já tem hospital pagando 450, R$ 500 por plantão. Isso é muito pouco, tá? É muito pouco. Vocês acham que é muito hoje, porque não tem conta para pagar, né? Não tem despesa, e acaba achando que é muito. Não tem filho. Mas quando a gente vira adulto, a gente vê que, na verdade, esse dinheiro não é tão importante assim, tá? É uma área muito competitiva? Não. Assim, né? Ao mesmo tempo que não é. Tem muita competição por bons hospitais, né? Tem muita competição entre especialistas da mesma área, só que é uma especialidade, medicina é uma especialidade muito unida,
O médico, ele se ajuda muito, né? É muito difícil você ver um médico falando mal de outro médico, por mais que você saiba que o colega errou, tá? Porque a gente sabe que o erro, ele é do ser humano, tá? Não é porque eu sou médico que eu sou inerente a, né? Eu não vou errar. A gente erra, tá? E não cabe da minha índole como profissional apontar o erro de outro médico, tá? Só o médico que estava naquela situação viveu aquele momento. Só ele sabe o que devia ser feito. Se infelizmente fez, acabou não dando certo, ou por algum motivo errou, infelizmente não é o outro médico que vai julgar, tá? Então é uma profissão muito unida. A gente se apoia muito, apesar de ter essa competição entre as especialidades, né? Eu, como, por exemplo, cirurgião plástico, vou querer te operar, né? Se ele for cirurgião plástico, eu vou querer ser um pouquinho melhor que ele, tá? Mas se ele fizer alguma coisa errada, eu jamais vou atacar ele, eu jamais, né, vou partir para arrogância, enfim. Nesse ponto, a medicina é muito unida. Curiosidades. Eu trouxe essa parte porque eu achei muito legal essa interação com vocês. Quem tiver o estômago um pouco mais, né, sensível e não quiser assistir, pode fechar os olhos, tá? Eu trouxe algumas cenas da minha vida, tá? Do meu dia a dia. Eu faço residência em cirurgia geral, então são coisas cirúrgicas, tá? São imagens que não são muito legais, não são coisas que partem do nosso, que fazem parte do meu dia a dia, e eu estou partindo do princípio que aqui todo mundo vai ser médico. Então, né? Tem alguém do terceiro ano que vem já está fazendo medicina, né? Então já tem que estar inserido nesse contexto. Mas quem não quiser assistir, quem passar mal também, a gente tem um médico aqui, a gente ajuda. Não tem problema, podem passar mal à vontade. Vamos lá. Mas a princípio está mais tranquilo, tá? Quem sabe o que é isso aqui? Quem já viu isso aqui? É uma foice de cortar grama? Não é. De quebrar gelo? Pode ser, né? Dá para usar. Ah, vocês são muito sem graça. Não, achei sem graça, já não quero mais. Qual é o nome, então? Ah, agora eu quero saber o nome. É para entubar. Mas qual parte que põe para entubar? É a parte de baixo? É a parte de cima? Eu seguro assim? Você acha que é qual, Claudinho? Qual que põe na boca? Essa ponta aqui põe na boca? Tadinho do paciente, né? Tadinho, eu fosse aqui na boca dele. Eu tenho até dó, tadinho. Olha assim, ó. Isso aqui chama laringoscópio, tá? Esse aqui é um instrumento que a gente usa para entubar pacientes. Eu trouxe isso porque é tão comum, né? A gente vê na televisão hoje, período de pandemia, falar de intubação. Ah, entubou o paciente. Mas como que entuba? Né? É só pôr o tubinho lá na boca? Fácil, assim? Simples desse jeito? Esse aqui é um instrumento que a gente usa para visualizar as cordas vocais, tá? Eu seguro aqui por esse lado, tá? Esse aqui é o lugar que eu seguro. E esse formato angular é para eu fazer o formato da cavidade oral, né? Ele entra assim, eu levanto, visualizo as cordas vocais e passo o tubinho pelas cordas. Se eu não visualizar, isso vai entrar pelo esôfago e eu vou entubar o estômago, tá? Eu vou jogar ar no respirador dentro do estômago. A barriga do paciente vai fazer assim. Mas vai ser igual um balão, tá? Não é legal. Aí a saturação começa a cair, a gente vê, opa, tem alguma coisa errada. Ah, eu já entubei esôfago? Já entubei esôfago, tá? Todo mundo já entubou esôfago, tá? Não tem jeito, isso é um comum, tá? O erro é você entubar o esôfago e não ver que entubou o esôfago, tá? O errado não é entubar o esôfago, porque isso todo mundo faz, tá? Você joga, depois passou o tubo, apertou o ambu, né? Que é o aparelhinho que injeta ar, e viu que o estômago abriu, ou que o estômago inchou, peraí, eu tiro o tubo e passo de novo, tá? Outra coisa, eu faço esse procedimento no paciente acordado, pensa que quer passar um tubo na sua boca agora, né? Paciente sedado, tá? Às vezes o paciente está acordado, a gente tem que sedar o paciente. Outra coisa, o paciente pode estar respirando para eu passar o tubo? Não, tá? A gente faz uma medicação na intubação que chama bloqueador neuromuscular. A gente mais usa a succinilcolina, né? Eu faço a sedação, eu faço o hipnótico, né? Que é a medicação para deixar o paciente mais, meio que, vamos falar assim, ele não se lembrar do que aconteceu, tá?
Você mata o paciente primeiro, depois você entuba ele. É basicamente isso, tá? Popularmente falando, é dessa forma. Mas não é isso, gente. O que acontece? Na hora que a gente vai entubar o paciente, os músculos respiratórios atrapalham a intubação, tá? Então a gente faz uma medicaçãozinha rapidinha para o paciente dar uma pausa na respiração para você entubar. Você foi, pausou, o paciente não está respirando, passa o tubo, liga no ventilador, o ventilador começa a fazer o trabalho do pulmão desse paciente, tá bom? Não. Na endoscopia a gente não faz o bloqueador neuromuscular, tá? Até porque a endoscopia é só para visualizar o trato digestório, tá? Então, se eu cortar a sua respiração, vai morrer, né? Não, mas na endoscopia a gente faz o sedativo e o hipnótico, né? Que é o fentanil e o midazolam, geralmente. Às vezes faz propofol também, né? Acho que eu trouxe uma foto. É assim que intuba um paciente, tá? O laringoscópio lá na mão do médico e aqui o tubinho. Esse é um boneco, né? Óbvio. Curiosidades. Quem sabe o que é polidipsia? Na medicina a gente tem uns termos médicos. Vocês já viram falar, não, o médico fala difícil, não entendi nada que ele falou, né? Porque a gente usa termos médicos, né? Não é uma coisa difícil. Polidipsia é sede. Quando você quiser sair para beber água na aula, você fala assim, professor, eu estou com polidipsia, posso sair rapidinho? Tá bom? É muita sede. Paciente com muita sede, tá? Otalgia. O que é otite? É inflamação no ouvido, né? Tudo que termina em algia na medicina é dor, tá? Otite é oto de ouvido, algia é dor no ouvido, tá? Ah, doutor, meu ouvido está doendo muito. Se você é paciente, refere otalgia. Você não vai ser paciente, está com dor no ouvido, entendeu? Rinorreia. Tudo que é reia é secreção. Rino, nariz, tá? Tá vendo que não é tão difícil, né? Aparentemente é difícil, mas não é tão difícil. Mialgia. Lembra que algia é dor. Mio vem de músculo, é dor muscular, tá? E artralgia. Algia é dor de articulação, tá? Artralgia é dor na articulação, mialgia é dor nos músculos, odinofagia é dor, a deglutição, tá? E pirose. Pirose é fácil. Pirose, às vezes a gente ouve o leigo falando pirose. É uma queimação. Nossa, quem tem refluxo sente muito uma queimação assim no peito. Isso que chama pirose, tá? É como se fosse azia, tá? É como se fosse aquele gostinho amargo subindo na boca, sabe? Cefaleia todo mundo sabe, por isso que eu não pus. Cefaleia pode ser chamada de cefalgia também, tá? Dor de cabeça. Só que a gente não usa muito, tá bom? O que é isso aqui? É um robozinho? Esse aqui é o aparelho que a gente liga no paciente entubado, tá? Esse aqui é o respirador ou ventilador, tá? A gente entuba um paciente e esse aqui que controla a respiração dele. Por esse aparelho a gente consegue controlar tudo. A quantidade de oxigênio que entra, a velocidade que o paciente vai respirar, a pressão dentro do tórax, tá? Isso tudo a gente consegue regular. Agora eu vou começar umas imagens mais feias, tá? Esse aqui era um paciente meu, tá? Vocês conseguem imaginar o que pode ter causado isso aqui? Será que ele queimou? Parece que queimou, né? Você conhece alguém que já ficou dessa forma por causa do cigarro? É. O nome dessa doença aqui é oclusão arterial, tá? Insuficiência arterial, tá? A maior causa é o cigarro, tá bom? O que acontece? O cigarro, ele aumenta a chance de trombo. Trombo é a formação de coágulos, tá? Aumenta a chance de embolia pulmonar, AVC, infarto e aumenta a chance de necrose também, tá?
o coágulozinho entra pela artéria, chega lá no pé, tampou a artéria, não chega sangue. Aí o sangue não chegando, não tem oxigênio, necrose. Isso aqui é um paciente meu, a gente teve que amputar, tá? E não amputa só essa parte não, tá? Essa parte aqui é só que a gente consegue ver. Por dentro tá pior do que isso aqui, tá? E não tá ruim só aqui não, tá ruim tudo. A gente amputou abaixo do joelho, aqui ó. Esse aqui é o intestino, tá? Esse aqui é um paciente pós-operatório, tá? Era uma cirurgia de câncer de intestino, tá? Câncer à direita. A gente tirou uma parte do intestino dele, colou um lado com o outro, né, do intestino e fechou a barriguinha. O paciente estava no UTI, cheguei para avaliar ele, a hora que eu tirei a coberta, estava o intestino de fora. Eu falei, meu Deus, né? No caso, ele eviscerou. Quando acontece isso, a gente tem que levar para o centro cirúrgico de novo, colocar para dentro e fechar novamente, tá? Isso aqui não é erro de técnica, viu? Isso aqui não é porque, não fechou direito. Não, não é. Às vezes o paciente está tão magrinho, está tão emagrecido, que a gente vai dar o ponto e rasga. A pele até rasga. Então, assim, o ponto que a gente fez rasgou porque a proteína do paciente estava muito baixa, tá? Então, a gente tem que depois fazer uns pontos até bem mais reforçados para não acontecer de novo. Que não é muito grave, tá bom? É só levar para o centro cirúrgico de novo e refazer. A gente pode repor tanto por alimentação, tá? O paciente que não consegue alimentar, ele alimenta pela veia, tá? Nutrição parenteral, a gente chama. Ou ele pode alimentar pela sondinha do nariz, que vai até o intestino, já que ele não consegue engolir, ou ele pode alimentar pela boca, tá? E a gente tem umas reposições de proteína também. A gente dá para fazer albumina. Né? Quem faz academia, às vezes já deve até ouvir falar, tô tomando albumina. É albumina que a gente faz, só que a gente faz direto na veia, é uma solução preparada de proteína, tá? E tem outras coisas também que podem levar a esse caso. Próximo. Esse aqui foi um paciente, acho que já tem mais ou menos um mês. Tem mais ou menos um mês. Tá? Esse aqui foi vítima de briga de trânsito, gente. Tá? Foi uma canivetada no rosto. Tá bom? Chegou o paciente gravíssimo já. Não consegui pôr, mas ele tinha uma lesão no pescoço também. A traqueia dele era exposta aqui. A gente teve que entubar. Tá? Levou o paciente para o centro cirúrgico, fazer a cirurgia. Teve que dar os pontinhos. Era até para ter colocado... Eu ia até pôr o resultado final, só que ia expor o paciente, aí eu achei melhor não. Mas deu um trabalhinho, foi quase 2 horas de cirurgia esse aqui. Isso aqui foi uma amputação traumática, né? O paciente estava com... Aconteceu? Era um carretel de anzol que enrolou no dedo dele e aí puxou, né? Prendeu na roda do carro, o anzol estava enrolado na mão dele, segurou e o carro levou a pontinha dos dedos, tá? Esse aqui era um paciente que eu recebi, mas ele não era meu paciente, tá? Esse... Ops. Tava calmo e, por incrível que pareça, ele não sente nem dor, tá? Ele falou assim, a hora que eu olhei meu dedo, não tinha dedo mais. E foi embora o dedo. Ele nem sente, é tão rápido, nem percebeu. Esse paciente que eu recebi, mas eu transferi ele para ortopedia, porque é osso. Eu não gosto de osso, só a ortopedia que gosta, então a ortopedia que tratou, tá? Poderia ter tratado? É só fechar a pontinha ali que resolve. Aí vem aquele porém que eu falei, a questão da imperícia. Eu estudei para isso? Eu não estudei para tratar osso, tá? Então eu não vou atender, eu vou passar por ortopedista, tá? Para quem não sabe o que é operar, esse aqui é uma barriga aberta. Todo paciente que a gente abre a barriga é dessa forma aqui, tá bom? Esse aqui era um paciente vítima de ferimento por arma de fogo, foi tiro. Esse aqui é a parede do estômago, tá vendo? Você consegue ver o tiro aqui? Né? O tiro entrou na parede anterior do estômago, né? Na primeira camada, saiu na outra camada, na camada posterior, e atravessou o rim esquerdo. Tá? A gente teve que tirar o rim esquerdo e dar um pontinho na parede anterior e posterior. O paciente está bem, eu dei alta para ele ontem. Essa aqui, ó, foi dia 18, dia 15/8 de 2021. No mais é isso, pessoal. Eu deixei essa frase aqui para o final.
tá? Escolha algo que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Gente, se vocês acham puxado escola, puxado cursinho, tá? Eu trabalho uma média de 100 a 105 horas por semana, tá? Ontem eu entrei no hospital, era 7 horas da noite, eu saí agora, 2 horas da tarde, tá? Não tinha dormido, dei uma cochiladinha à tarde e vim para cá. E foi difícil para mim? Foi difícil pelo cansaço, mas não teve nenhum momento no hospital que eu falei assim, eu não queria estar aqui, tá? Então é isso, às vezes é cansado, às vezes é extenuante, mas se você fizer algo que você gosta, você não vai encarar isso como um trabalho, tá? É prazeroso. Muito obrigado. Perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Quer Dúvidas? perguntar algo específico? Frustrações? Anseios? Anseios? Desejos? Quer perguntar? Não quero mais medicina? Alguém desistiu de medicina? Alguém não quer mais? Eu tenho interesse em pediatria, Uhum. e aí eu gosto muito de matemática, e eu tava, assim, eu já tava pensando, o que que eu faço? Porque eu vou para medicina e não vou mais trabalhar com matemática, eu vou fazer só regra de três para calcular dose de remédio. Você disse que pediatria tem muito contato com matemática. Onde que seria esse contato? Tá, tirando a regra de 3. Eu faço regra de 3 até hoje, vocês acham que não? Pediatria é tudo diferente, né? A dose das medicações são muito diferentes. A gente não faz só regra de 3, tá? Tem algumas medicações que a gente tem que fazer em bomba de infusão contínua, né? Às vezes eu tenho que correr uma medicação a, por exemplo, 0,5 microgramas por quilo por minuto. Eu tenho que saber quanto da medicação que eu vou colocar na bombinha, qual é a velocidade que eu vou ter que correr a bombinha. Isso tudo exige um conhecimento matemático bem complexo, tá? Inclusive, não é nem todos os médicos que conseguem fazer. Eles pedem ajuda aos que sabem, tá? Então, é mais ou menos nesse ponto. Você não vai usar fórmulas, né? Você não vai precisar decorar fórmulas para medicina, tá? Mas é mais raciocínio lógico e mãozada mesmo, ali no papel, tá? Mas tem outros cálculos aí na pediatria também, quando a gente leva a criança para calcular a média do tamanho que vai ter quando fica adulto. Aí tem aquele Tem. teste do dedinho lá das mãozinhas também. Agora tem um cálculo novo que se faz para saber a idade óssea, é um monte de conta lá que a Tem. Na médica pediatria fazia. tem muito. É a área que tem mais medicina, tem mais matemática, tá? Pediatria é medicina intensiva. UTI também a gente usa muito matemática. Mas pediatria é disparado, assim, usa todo dia. É do dia a dia do pediatra mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Eu vejo muito em Grey's Anatomy isso. Por que que vocês cobrem o paciente para fazer a cirurgia? Para Eu não, nunca entendi isso. Tipo, eu queria entender o motivo. pra ele não passar frio? Não é. Também, gente, tá? Não pode deixar o paciente descoberto porque ele fica com hipotermia, a temperatura baixa. Mas esse não é o principal motivo, tá? A partir do momento que a gente entra numa cirurgia, a gente está completamente estéril. Tudo isso está descontaminado, tá? Eu não tenho como passar uma solução com álcool no paciente todo, porque isso não vai ser bom para ele. Então, eu pego campos que estão descontaminados, que estão estéreis, e cubro as áreas que eu posso encostar, entendeu? Eu só posso encostar nessa cirurgia nas áreas que estão azul, tá? As áreas que não são azul, eu não posso encostar. Obviamente, aí pela foto a gente só vê azul. A gente tem toda uma sala grande ao redor e eu não posso encostar em nada, senão eu vou contaminar, vou levar bactéria para dentro desse paciente. A área azul não tem bactéria, teoricamente. Por que que eu cubro o rosto? Não é bem para cobrir o rosto, até porque o paciente está sedado, muitas vezes está entubado, ele não consegue nem ver o que está acontecendo. Mas é porque na parte de lá é meio que uma divisão de área de trabalho, né? Do campo para cá é a área da cirurgia, de lá para lá é a área da anestésio, tá? O pessoal da anestesista, da anestesia fica de lá. E eles manipulam muitos materiais. Então, para evitar que caia em cima do campo cirúrgico, para evitar que contamine a área que a gente está trabalhando, a gente deixa o campinho separando, entendeu? Isso aqui a gente monta rapidinho, tá? É questão de 1 minuto. É muito rápido, tá? Não demora muito tempo a montar isso aqui, não.
Mais alguém? Mais alguém? Tem que fazer medicina e tem que fazer residência. Tem uma residência em anestésio, são 3 anos, tá? Você termina a medicina, 6 anos, faz uma prova de residência, faz residência em anestésio, 3 anos, depois vira anestesista. Não, para técnico não. Você pode ser técnico em radiologia. Não é nenhuma faculdade, é só um curso técnico mesmo, para aprender a usar o aparelho, enfim. Não é ele que interpreta o exame, ele só faz o exame, entendeu? Quem vai interpretar o exame é o médico, ou o radiologista, médico radiologista, tá? Tem uma especialidade médica que é só de exame de imagem, residência também, tá? Ou o médico da área que solicitou o exame, né? Que também pode interpretar. Quanto à entrada na faculdade em si, durante o seu ensino médio, você levou isso como um foco? Você já estava com uma jornada de estudo em si formada ou só na época do cursinho? Olha, eu não estudava tanto quanto precisava estudar no ensino médio, tá? Eu confesso que, na verdade, no ensino médio eu demorei um pouco a ver que eu queria medicina. Então, só depois que eu me toquei que eu queria medicina, que eu falei assim, não, agora eu preciso estudar com força, né? Preciso estudar de verdade, tá? Mas se eu tivesse essa, né, decisão antes, eu teria estudado muito mais no ensino médio. Acho que eu teria economizado um semestre aí da minha vida, se eu tivesse estudado um pouco mais. Jeff, enquanto ela vê ali com a Claudinha, eu gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte: primeiro, te parabenizar pela sua brilhante exposição. Penso que se os meninos vinham aqui para ouvir um pouco da medicina, você deu um sabor para a área, com certeza. Mas, assim, você falou da questão, só existe uma fórmula, bunda vezes cadeira, não tem essa, não tem outra. Mas e a questão por exemplo, você sempre teve isso claro para você? Ou como é que foi esse processo de escolha? Foi muito difícil chegar na medicina? Foi muito difícil. Até porque não foi uma decisão assim da noite para o dia e nem foi algo que eu sempre quis. Eu precisei amadurecer bastante que eu queria ser médico, porque eu sempre gostei muito de exatas. Tem meu pai, que é formado em química, minha mãe é formada em matemática. Eu falo assim, né? Eu gosto muito de exatas, muito. Então a área que eu mais me via teoricamente próximo era a engenharia, né? Então eu falava assim, não, mas eu gosto muito da teoria da engenharia, mas eu não gosto da prática. E na medicina era o contrário. Eu gostava muito do ato médico, mas eu não gostava de biologia. Eu falei assim, mas como assim? Como que eu vou ser médico se eu não gosto de biologia? Né? Mas a medicina é muito mais que biologia. Né? Medicina é muito mais do que estudar o corpo humano. Né? Então, eu demorei um pouco a entender que eu queria medicina. Né? Foram alguns momentos que aconteceram na minha vida, pessoais, de doenças familiares, e eu falei assim, não, peraí, é isso aqui que eu quero fazer. Né? Às vezes recebia, né, notícias de familiar que estavam doente, e eu não entendia nada, e eu tinha vontade de entender aquilo. Né? Eu tinha vontade de trazer isso para mim. E foi aí que eu fui amadurecendo e vi que, na verdade, eu devia ser médico. Tá? E depois que eu percebi isso, nada tirou da cabeça. Foi só para frente. Isso é uma coisa minha, uma história minha. Você conhece uma doença chamada Síndrome Dolorosa Complexa Regional? Não, gosto de cirurgia. Não, é porque é uma síndrome que eu tenho Uhum. e eu teria curiosidade de falar com você. Certo, a gente pode conversar no final. Não, aqui não. Não, no final, tá, Não. nós dois, tá bom? É alguma coisa da área da neurologia, provavelmente, né? Na neurologia a gente tem uma vasta, imensa de doenças e síndromes, e a gente pode conversar, sim. É porque eu quero fazer pediatria, né? Uhum. E aí eu quero trabalhar na área de oncologia pediátrica. E eu queria saber se para fazer oncologia eu preciso de uma subespecialização, igual você falou lá. Para fazer oncopediatria, você tem 2 caminhos. Tá? Você pode fazer medicina, 6 anos, pediatria, 3 anos, depois oncoped, né? Oncopediatria,
que são mais 2 anos, tá? Dá um total de 5 anos além da medicina. Outro caminho é fazer um caminho mais longo, tá? Fazer clínica médica, 2 anos, depois oncologia clínica, que são mais 2 anos, depois oncopediatria, são mais 2 anos. Aí são 12 anos no total, é um ano a mais, tá? São caminhos diferentes. Depende do seu objetivo de vida, né? Se você quer trabalhar como clínica e como oncoped, você tem que fazer esse caminho mais longo. Agora, se você quiser ser só pediatra e oncoped, aí você vai pelo caminho mais rápido. Sabendo que cada caso varia muito, falando em alto, dentre todas as especialidades médicas, quais os procedimentos cirúrgicos demoram mais tempo a serem realizados? Tá, quais cirurgias você fala? Geralmente, tá. Em qual área médica a cirurgia é mais demorada? Geralmente a cirurgia oncológica é uma cirurgia muito longa, né? Lá no HRT, a gente opera muito paciente oncológico. São cirurgias maiores, tá? São cirurgias de 5 horas, 4 horas, tá? E as cirurgias do aparelho digestivo também demoram muito. A maior cirurgia que a gente tem na medicina chama cirurgia de Whipple, tá? Quem assistiu Grey's Anatomy já viu falar dela lá, tá? A gente faz também, é uma cirurgia longa, tá? Dependendo da habilidade do profissional, faz rápido, faz em 6 horas, 7 horas, tá? Se não tiver tanta habilidade assim, faz mais, vai umas 10 horas, fácil. Oi. Você falou que a especialização é como se fosse um outro vestibular. E as matérias dessa especialização que cai, ela varia de acordo com a especialização, tipo pediatria é um tipo de prova, cardiologia é outro tipo. Tá. O que difere uma prova para outra, de acordo com a especialização? Ixi, eu tirei. Tá. As áreas básicas, as áreas básicas, né, as áreas de acesso direto, eu vou até tentar mostrar para vocês. Ó, essas áreas aqui, ó, são todas acesso direto. Acesso direto são provas que a gente faz direto para essas áreas, tá? Todas essas provas aqui caem a mesma coisa, tá? Eu faço uma prova para essa aqui, são todas a mesma prova, tá? Logo que a gente vai prestar a prova de residência, a gente faz uma prova com 100 questões, geralmente. São 20 questões de cada área. São 20 questões de cada uma dessas aqui, ó. Essa aqui, ó. São 20 questões de ginecologia, obstetrícia, 20 de pediatria, 20 de cirurgia geral, 20 de clínica médica e 20 de medicina da família, tá? Isso para qualquer área da medicina. Agora, por exemplo, eu fiz cirurgia geral, né? Fiz uma prova com essas 20 questões de cada. Agora eu quero fazer cirurgia plástica. Aí eu vou fazer uma prova só de cirurgia geral, entendeu? Aí eu não preciso estudar mais pediatria, que no caso é o meu caso. Graças a Deus. Aí eu não preciso estudar as áreas que eu não tenho contato, entendeu? Eu vou estudar só as áreas que eu trabalho, que é o meu campo de atuação. Por exemplo, se eu estou fazendo cirurgia geral, eu não atendo ginecologia e obstetrícia, então não preciso estudar isso, né? Para eu virar especialista em alguma área cirúrgica, não preciso atender gestante, entendeu? Então, aqui no Brasil tem muita essa coisa de faculdade particular e faculdade pública. Você teria alguma dica, alguma coisa para falar sobre isso? Porque muita gente fala sobre o custo, que é muito caro, e essas coisas. Realmente, o custo de uma faculdade particular hoje em dia é muito caro, né? A mensalidade é, em média, 6.500, 7.000. Algumas um pouco mais baratas, outras bem mais caras. Né? Aqui em Brasília tem faculdade de R$ 10.000 por mês. Se não me engano, é a Unieuro. Mas, assim, em relação ao ensino, tem muitas faculdades particulares que são melhores que federais, tem muitas federais que são melhores que particulares. Não é uma regra. Não é porque, eu estou fazendo federal, meu ensino vai ser pior ou melhor do que quem está fazendo particular. Isso depende da escolha, depende de qual faculdade você vai fazer, tá? Então, varia muito. Você tem que ver, geralmente faculdades em cidades maiores são um pouco melhor do que as faculdades de cidades do interior, tá? Pelo campo de estágio, né? Se eu faço uma faculdade em Brasília, por exemplo, os hospitais que eu vou fazer internato é o hospital de base, HRT, HRAM. Agora, se eu faço no interior, aí vai ser hospitais menores, tá? São hospitais menores, logo eu vou ver menos casos e eu vou sair com uma formação médica um pouco inferior do que aqueles que viram mais casos do que eu.
Entendeu? Pronto, gente? Sem dúvidas, mais alguma pergunta? Como você escolheu cirurgia? Porque, assim, a maioria das pessoas, quando a gente fala, poxa, eu quero tal área, a maioria das pessoas faz o curso e aí muda, se apaixona por outra área, ou vê que aqui você tinha pensado antes não é para você realmente, e aí a pessoa vai por outro caminho. Você já pensou que queria cirurgia ou você se descobriu? Tá. E como foi isso? Tá bom. Isso é muito comum, viu? Da gente entrar na faculdade querendo uma coisa e mudar. Tem gente que termina a faculdade sem saber, tá? O que quer fazer de residência. Muito comum, muito comum. Acho que uns 60%, 70% das pessoas mudam de opinião durante a faculdade, tá? E a gente pode mudar também depois que a gente forma. Eu não sei como eu decidi. Eu sempre quis cirurgia plástica. Eu pensava em cirurgia plástica antes de pensar em medicina, né? Eu entrei em medicina já pensando em cirurgia plástica, né? Então, eu não sei em que momento eu parei e pensei, não, na verdade eu quero cirurgia plástica. Eu sempre quis isso, desde que eu decidi fazer medicina, né? Eu acho que foram algumas coisas da minha vida, de pessoais mesmo, que me levaram a decidir isso. Mas eu sou apaixonado por barriga aberta, corte, sangue, eu amo, tá? Então, amor à primeira vista. E aqui? Levanta a mão, você quer fazer pergunta. Isabela. É porque alguém perguntou sobre as faculdades públicas e particulares, e aí eu queria saber em questão tipo de currículo para quando você for trabalhar, se tem muita coisa, tipo assim, porque eu acho que as pessoas quando você fala assim, fiz medicina em faculdade particular, as pessoas já olham assim, você não é muito inteligente tanto, quem passou na federal que é, entendeu? Tipo isso. E eu acho que tipo tem meio que esse preconceito assim, aí eu queria saber tipo dentro das áreas de trabalho, se tem muito, tipo nos hospitais ou não. Dentro das áreas de trabalho não tem preconceito nenhum, tá? Entre médicos, pouco importa onde você fez a sua faculdade, tá? O que importa é o seu desempenho dentro do hospital. A gente vê muito isso na residência, tá? Eu tenho internos da ESCS, eu tenho internos da Católica. A maioria dos internos da Católica são melhores que os internos da ESCS, tá? Eles são mais proativos, mais interessados do que os acadêmicos da Federal. Só que assim, isso não é uma regra, tá? Tenho acadêmicos da Federal que são melhores do que os da Católica também. Não tenho preconceito entre os médicos, entre o pessoal de faculdades, não tem nenhum. Em relação ao currículo, para trabalho, a parte curricular é muito importante quando a gente é especialista já. Eu, como cirurgião, o meu currículo é importante, tá? Agora, como recém-formado, o pessoal não olha muito, tá? Porque eles querem mais gente para trabalhar. É a rodo mesmo, tem muita gente, né? Então, eles não ligam muito. Agora, quando eles querem, eu quero um cirurgião para trabalhar no meu hospital, eu quero um cirurgião bom, né? Não que não tenha que ser bom como recém-formado, mas as pessoas, os contratantes não valorizam muito essa questão curricular. A parte do currículo é muito importante para a prova de residência, tá? A gente tem 10 pontos das provas de residência que estão análise curricular. Tem os critérios, e aí a gente vai preenchendo esses critérios durante a faculdade. Gente, então vamos encerrando, né? O Padre Marcos vai falar um pouquinho aqui, antes da gente fazer o fechamento geral. Boa noite. Boa noite. Minha dúvida é se seu nome é DJ ou Jayf. Eu sou médico e DJ. Eu também achei que era DJ. E queria terminar falando também que depois que você passa, abre todo o cara e não vai para frente a situação, quem sepulta é o padre, tá? É complicada a coisa. Lembrar disso. Gente, é um pouco de verdade, né? Gente, valeu? Não valeu, gente. Nossa, Claudinha, não valeu. Você e Raquel batalharam para essa noite. Valeu? Valeu, né? A menina desistiu de ser médica, mas minha filha, tem outros campos, viu? Calma que tem vários dias ainda. Quem sabe parece uma luz no seu caminho, tá? Eu também não gosto muito de ver aquilo lá não, né? A gente vê, mas eu não sou muito de ver sangue, não. Eu prefiro ver a pessoa completinha inteira, não é verdade? Olha, a última frase que você colocou realmente é importante. Vocação e realização, tá?
Não adianta fazer algo porque é o dinheiro, é porque meu pai quis, ou é porque alguém pediu. Não. Faça aquilo que está no seu coração. Isso é vocação. Isso é realização pessoal. Quando falamos vocação, é realização pessoal. E aí sim você não trabalhará tantas horas por dia, mas você vai ser sempre o médico, o professor, o profissional que você for. Tá? Isso é muito importante. Então escolham bem. Vão discernindo nesse tempo agora para escolher bem, para você ser feliz. Porque não adianta nada você viver a vida toda infeliz. Ganhando talvez até bem, mas infeliz é muito triste. Eu sou padre, que ele não escuta, ele escuta talvez os clamores da doença, mas eu escuto os clamores das pessoas que não são felizes. E eu escuto muita gente que ganha muito bem, mas é infeliz, porque não faz aquilo que deseja. Esse dia eu vi uma matéria de uma psicóloga que abandonou tudo e foi viver numa chácara. E nessa chácara ela cuida de animais, e agora está cuidando de pessoas que vivem depressão. E lá ela está feliz. Mas ela deixou toda a vida dela da cidade. Veja que transformação, não é isso? Então, sempre digo, essa escolha, como ele disse, a medicina é uma área que tem emprego, porque a saúde está aí. Todos queremos cuidar de nós, da nossa vida, do nosso corpo. Tá? É uma área que vale a pena investir? Vale. Até brinquei, né, com a Islene, que você falou, falou 12 anos, você ficou assim, meu Deus. Mas você está nova, vai em frente, tá? Vai em frente. Porque nós precisamos de quem cuida do nosso corpo e para sairmos firmes, né, continuarmos firmes. Mas temos que ser felizes. Tá? O coração tem que se sentir bem no que faz. É isso que eu deixo como mensagem para vocês. A Claudinha tem uma lembrança para você? Você, Raquel. Uma lembrancinha do nosso agradecimento. Uma salva de palmas ao Jeff, que veio aqui dar o seu tempo, né? E assim, como ex-aluno, você gostou do espaço novo, Jeff? Achou muito chique? Era uma piscina na tua época, né? Então, tá bom. Então, uma lembrancinha, tá? É uma coisinha para degustar, né? Um happy hour dele com a família dele agora. Deus abençoe, Jeff, e continue firme na vida, tá bom? Claudinha, algum recadinho? Próximo dia? Gente, segunda-feira tem mais, dia 30, né? Se não me engano, engenharia. Quem não se inscreveu, inscreva-se, né? Nós ainda temos mais 8 palestras. Hoje eu já estava vendo mais uma de biomedicina. Tá? Assim que tiver tudo certinho, a gente posta na sala de aula o formulário e eu peço os representantes para avisar. Tá? Sempre ao vivo, sempre todo mundo aqui, tá? Só de engenharia, só de ciência da computação que vocês estarão aqui, mas o palestrante vai fazer uma videochamada porque não mora mais em Brasília, tá? Mas é nosso ex-aluno também, tá? Queria agradecer a participação de vocês. Vocês são especiais por estar aqui, né? Isso faz com que vocês aprendam mais e vocês estão na frente dos outros, com certeza, que não vieram porque não quiseram, tá certo? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente busca tem um pouco de trabalho, tem um pouco de empenho, né? E vocês saíram na frente, tá? Com certeza, aprenderam um pouco hoje com o Jeff, né? Muito boa a explanação dele, né? Claro que não posso dizer que vocês vão decidir isso hoje, mas com certeza novos caminhos, a mente abriu para alguma coisa e as outras palestras também vai trazer isso para vocês. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, até amanhã. E quem vai assistir o jogo do Flamengo, boa sorte. Valeu!